O Brasil é uma nação multicultural localizada na América do Sul, sendo um dos países mais diversos do mundo, conhecido por apresentar uma população fruto da mescla entre diversos povos da Europa, África, Ásia e das Américas. Veja a seguir a segunda parte do ranking dos grupos étnicos e as nacionalidades com mais descendentes no Brasil. Em 20º lugar estão os armênios. Segundo a Embaixada Armênia no Brasil e o Senado Federal do Brasil, há no país cerca de 100 mil pessoas de origem armênia. Os brasileiros descendentes de armênios são, portanto, 0,05% da população do país. Alguns famosos brasileiros de origem armênia são o cantor e ator Felipe Cartalian, nascido no estado de São Paulo. O também ator Antônio Carabaquian, nascido no Rio de Janeiro. E a atriz Araci Balabanian, nascida em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Os armênios são o maior grupo de imigrantes do Cáucaso presente no Brasil. O país conta com a maior população armênia da América Latina. Os brasileiros de origem armênia estão concentrados principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, com populações significativas de origem armênia em Goiás, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Ceará e Pernambuco. Em 19º lugar estão os judeus. O Brasil possui a segunda maior população judaica da América Latina. De acordo com o censo de 2010, o Brasil possuía mais de 100 mil judeus. Segundo o jornal online israelense The Times of Israel, o Brasil possui 125 mil judeus. Isso significa que algo como 0,06% da população brasileira é de origem judaica. Alguns brasileiros judeus famosos são a apresentadora Adriana Golombek Wagner, mais conhecida como Didi Wagner, nascida na cidade de São Paulo. O também apresentador Luciano Huck, nascido na cidade de São Paulo. E o apresentador e empresário brasileiro Cenoura Bravanel, mais conhecido como Silvio Santos, nascido na cidade do Rio de Janeiro. A imigração judaica no Brasil é antiga e remonta ao período colonial, com a chegada dos chamados cristãos novos. Durante o período colonial, muitos judeus saíram de Portugal fugindo da perseguição da coroa católica e se assentaram no Brasil, formando famílias e desenvolvendo núcleos e povoados. Entretanto, o maior fluxo de judeus chegando ao país se deu no século XX, com judeus vindo de várias partes da Europa fugindo dos horrores das guerras que assolavam o velho continente. A maioria dos judeus brasileiros estão concentrados nos centros econômicos do país, como São Paulo e Rio de Janeiro. Entretanto, há comunidades judaicas importantes nos estados de Pernambuco, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Bahia, Pará e no Amazonas. Em 18º estão os romenos. O Brasil possui a maior população romena da América Latina. A imigração romena no Brasil é pouco conhecida, apesar de contar com uma população de romenos e descendentes ligeiramente significativa em alguns estados. De acordo com um levantamento de 2008 do jornal romeno Libera România, há no Brasil cerca de 200 mil pessoas de origem romena. Portanto, algo como 0,1% da população brasileira é descendente de romenos. Alguns famosos brasileiros de origem romena são o investidor e empreendedor Eduardo Saveri, nascido na cidade de São Paulo. A jornalista Sandra Annenberg, nascida na cidade de São Paulo. E o jornalista e apresentador Sérgio Groisman, também natural de São Paulo. A imigração de romenos no Brasil começou no início do século XX, se acentuando no final do século, com alguns romenos se assentando no país fugindo da crise no leste europeu acentuada com a queda da União Soviética. Atualmente as maiores concentrações de romenos e seus descendentes se estão em São Paulo, oeste de Santa Catarina, partes do Paraná, Rio Grande do Sul e na cidade do Rio de Janeiro. Em 17º estão os lituanos.
Os lituanos são um grupo étnico da região do Mar Báltico. O Brasil conta com a segunda maior população lituana do mundo fora da Lituânia, atrás apenas dos Estados Unidos. De acordo com um reporte da revista Época para o ano de 2002, a Embaixada da Lituânia no Brasil estimava que havia no país 200 mil brasileiros de origem lituana. Cerca de 0,1% da população brasileira é de origem lituana. Alguns famosos brasileiros de origem lituana são a youtuber, influenciadora digital e apresentadora Malena Rischkevich, natural da cidade de São Paulo. O jornalista e apresentador Thiago Leifert, nascido em São Paulo. E a também jornalista Rita Lizauskas, nascida em São Paulo. Ainda no final do século XIX, algumas famílias lituanas se assentaram na região sul do Brasil, com os maiores núcleos lituanos se assentando no Rio Grande do Sul. Ainda nas primeiras 2 décadas do século XX, cerca de 40 mil imigrantes lituanos chegaram ao Brasil, desta vez se instalando principalmente no estado de São Paulo, trabalhando nas plantações de café. Atualmente a cidade de São Paulo, mais especificamente o bairro de Vila Zelina, possui a maior população lituana do mundo fora da Lituânia, rivalizando com a cidade norte-americana de Chicago. Houve também alguns núcleos de lituanos no estado do Rio de Janeiro. Em 16º estão os americanos ou estadunidenses. Devido à Guerra Civil Americana no século XIX, milhares de norte-americanos sulistas de estados como Louisiana, Texas, Mississippi, Alabama, Geórgia, Arkansas, Tennessee e Virgínia fugiram do país rumo a outros países do continente americano, na esperança de se estabelecerem e conquistarem terras para cultivar algodão, criar gado e desenvolver a agricultura. Os americanos confederados também fugiam da humilhação e discriminação devido à derrota sulista na Guerra Civil. De acordo com dados da revista American Heritage, dedicada a publicações sobre a história americana, após a derrota dos Estados Confederados do Sul dos Estados Unidos, cerca de 10 mil norte-americanos sulistas de origem inglesa, irlandesa, escocesa e alemã se dirigiram ao Brasil com a promessa de fundarem uma nova colônia estadunidense no interior de São Paulo. Segundo dados da Embaixada Americana no Brasil, e do diplomata Todd Chapman, em 2020 o Brasil contava com uma população de 260 mil brasileiros de origem estadunidense, entre americanos vivendo no país e os descendentes dos americanos confederados. Portanto, os americanos e seus descendentes são aproximadamente 0,12% da população brasileira. Alguns brasileiros famosos de origem americana ou estadunidense são a cantora, compositora, apresentadora e ativista Rita Lee Dionne, nascida na cidade de São Paulo. A atriz Tamara Texme, nascida na cidade de Woodstock, no estado americano de Illinois, e radicada no Brasil desde os 3 meses de idade, filha de pai americano e mãe brasileira. E a ex-ministra jurista, professora, magistrada e antropóloga Ellen Grace Norfle, nascida na cidade do Rio de Janeiro. A imigração de americanos confederados no Brasil se direcionou principalmente às colônias de Americana e Santa Bárbara do Oeste, ambas no interior de São Paulo. Outras colônias numerosas de estadunidenses surgiram na Amazônia brasileira em municípios como Santarém e Belterra no estado do Pará, e também no estado do Amazonas. Houve também formação de núcleos coloniais confederados na Bahia e Pernambuco, com destaque para a cidade de Caruaru. Ao decorrer do século XX, inúmeros americanos se estabeleceram permanentemente no país como investidores, bancários e empreendedores, se assentando principalmente na cidade do Rio de Janeiro, na época capital do Brasil. Atualmente a imigração de norte-americanos no país se concentra sobretudo nos estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Em 15º lugar estão os chineses. A imigração chinesa no Brasil teve início ainda no século XIX, sendo os primeiros orientais a se estabelecerem no país, a convite de Dom João VI, com a premissa de introduzir ao Brasil a agricultura e o cultivo do chá. A convite do Império do Brasil, cerca de 400 chineses se assentaram no Brasil na época. Ainda durante o Império do Brasil, vários chineses foram trazidos ao país para a construção de ferrovias no estado de São Paulo e para servirem como mão de obra nas minas do município de São João del Rei, em Minas Gerais.
De acordo com um estudo divulgado pelo Jornal Chinês de Sociologia, em conjunto a pesquisadores norte-americanos, o Brasil contava em 2016 com uma população de origem chinesa de 252 mil pessoas. Outro apontamento da Rádio China Internacional Online relata que a população chinesa no Brasil é de 300 mil pessoas. Portanto, chineses e brasileiros de origem chinesa compõem algo entre 0,12% a 0,15% da população. Alguns brasileiros famosos de origem chinesa são o atleta Felipe Wu, nascido em São Paulo, e a arquiteta, pesquisadora e jornalista Rita Wu, também nascida no interior de São Paulo. O músico Christian Liu, nascido no interior de São Paulo. Ao decorrer do século XX, a imigração chinesa se intensificou, se direcionando principalmente aos grandes centros urbanos e comerciais do Brasil, com chineses se instalando e abrindo negócios e indústrias. Atualmente os brasileiros de origem chinesa se concentram principalmente no interior do estado de São Paulo, bem como na capital paulista. Há também uma grande população chinesa na cidade do Rio de Janeiro, sendo esse grupo importante no comércio carioca. Devido aos altos investimentos chineses na Bahia, hoje o estado conta com uma numerosa comunidade chinesa, principalmente na cidade de Salvador. Há também comunidades de investidores e trabalhadores chineses em Pernambuco, no Ceará e no estado do Maranhão. Em 14º lugar estão os bolivianos. A imigração boliviana no Brasil é um movimento que se iniciou a partir do século XX. Inúmeros bolivianos escolheram o Brasil para recomeçar a vida, encontrando no gigante sul-americano oportunidades de trabalho e de melhoria de vida. De acordo com um levantamento do Grupo UOL para 2019, a Embaixada da Bolívia no Brasil afirma haver cerca de 350 mil bolivianos e seus descendentes no país. Portanto, 0,13% da população brasileira é de origem boliviana. Alguns famosos brasileiros de origem boliviana são o jogador Marcelo Moreno, nascido na Bolívia e radicado no Brasil. O empresário Miguel Geller Kriegsner, nascido na Bolívia e radicado no Brasil. E o também empresário Germán Eframovic, nascido na Bolívia e radicado no Brasil. O Brasil possui a segunda maior população de bolivianos fora de seu país, atrás apenas da vizinha Argentina. A comunidade boliviana se concentra sobretudo nos grandes centros comerciais do Brasil e nos estados que fazem divisa com a Bolívia. A cidade de São Paulo possui uma grande comunidade boliviana. As cidades do Rio de Janeiro e Brasília também concentram grandes diásporas bolivianas. Estados limítrofes como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do Acre e Rondônia, também contam com grandes populações de imigrantes e descendentes de bolivianos. Em 13º lugar estão os ucranianos. A imigração de ucranianos em território nacional se iniciou ainda no século XIX com a entrada de um grande número de homens, mulheres e crianças vindos da região oeste da Ucrânia. O país recebeu um importante fluxo de ucranianos no século XX devido às grandes guerras no continente europeu. Atualmente o Brasil continua recebendo imigrantes do país do leste europeu devido ao conflito iniciado em 2022. O Brasil conta com a maior população ucraniana na América Latina. De acordo com dados da Associação Mundial e Organização Sem Fins Lucrativos, Congresso Mundial da Ucrânia, o Brasil conta com 600 mil descendentes de ucranianos. A diáspora ucraniana no Brasil perfaz, portanto, 0,3% da população brasileira. Alguns brasileiros famosos de origem ucraniana são a apresentadora, empresária e cantora Eliana Moiraelitin, nascida em São Paulo. O ator e modelo André Benkoff, nascido no interior de São Paulo. E a atriz Débora Bloch. Os ucranianos que chegaram ao Brasil ainda no século XIX se assentaram sobretudo no Paraná, estado que hoje conta com 80% da população ucraniana do Brasil. A cidade de Prudentópolis, na região central do Paraná, é considerada a Ucrânia brasileira, com 75% da população sendo de origem ucraniana. Os imigrantes ucranianos que chegaram no século XX se assentaram sobretudo em grandes centros urbanos, com destaque para as cidades de Curitiba e São Paulo.
Há também pequenas comunidades ucranianas em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Em 12º estão os ciganos. Os ciganos são um grupo populacional e minoria étnica com origem indiana. Há mais de um milênio esses povos se dispersaram para outras partes do mundo, com um grande fluxo se dirigindo para o continente europeu, sobretudo o leste da Europa e a Península Ibérica. Com a ocupação portuguesa nas Américas, um grande contingente de ciganos que viviam em Portugal e na Península Ibérica foi realocado para o Brasil. Essas populações ciganas eram vistas como indesejáveis inferiores no continente europeu. Na primeira metade do século XX, com a perseguição às populações ciganas iniciada na Segunda Grande Guerra, um número significativo de ciganos do leste europeu se assentaram no Brasil. Estes tinham como origem sobretudo a região da atual Romênia e da Bulgária. De acordo com o censo de 2010, cerca de 800 mil ciganos vivem no Brasil. Portanto, algo como 0,4% da população brasileira é cigana. Alguns famosos ciganos brasileiros são o ex-presidente Juscelino Kubitschek, natural do estado de Minas Gerais. O ator e humorista Manfred Santana, mais conhecido como Dedé Santana, natural do Rio de Janeiro. E a cantora Rosana Fiengo, nascida em São Paulo. Os principais acampamentos ciganos no país se encontram sobretudo no estado da Bahia, em Minas Gerais, no estado de Goiás e em São Paulo. Em 11º estão os franceses. As relações entre França e Brasil são tão antigas quanto a fundação da nação brasileira. Desde o início da ocupação europeia, os franceses estiveram em território nacional, com algumas tentativas de colonização do país ocorrendo nos séculos XVI e XVII no atual estado do Maranhão e no Rio de Janeiro. Entretanto, as tentativas de colonização do Brasil por parte da França não foram bem-sucedidas, com os colonos franceses retornando para a Europa ou se mesclando com as populações nativas do Brasil, formando uma população mestiça entre franceses e indígenas. Segundo uma publicação de 2013 da Embaixada da França no Brasil, o país conta com aproximadamente 1 milhão de pessoas de origem francesa. Desta forma, os franceses e seus descendentes compõem 0,5% da população brasileira. Alguns famosos brasileiros de origem francesa são a atriz e influenciadora digital Jade Picon, nascida em São Paulo. O príncipe integrante da família imperial brasileira, Dom Rafael Antônio de Orleans e Bragança, nascido na cidade do Rio de Janeiro. E o inventor e aeronauta Alberto Santos Dumont, natural do estado de Minas Gerais. Somente no início do século XIX, com a vinda da família real portuguesa, um grande contingente de franceses, vindos sobretudo como funcionários da corte portuguesa, se assentou no Rio de Janeiro, na época capital do Império. Ainda no século XIX, um fluxo significativo de franceses chegou ao Brasil, se dirigindo para colônias no Paraná e Rio Grande do Sul. No Paraná fundaram colônias no município de Cândido de Abreu e em Paranaguá, no litoral do estado. Outro grupo importante se assentou em Curitiba, no atual bairro do Bacaxeri. No Rio Grande do Sul, houveram importantes núcleos franceses nos municípios de Pelotas, Rio Grande e na capital Porto Alegre. No início do século XX, outro fluxo importante de empresários, bancários e industriais franceses se fixaram no estado de São Paulo, sobretudo em zonas industriais e portuárias. A capital paulista e a cidade portuária de Santos concentraram os maiores números de franceses.